Você já sentiu que a sua criatividade travou justamente quando você mais precisava? Em um mundo onde a pressão por produzir constante, a ciência nos mostra um caminho totalmente diferente. Hoje a nossa conversa é além do nosso sagrado look do dia, e eu sei que às vezes falta criatividade até mesmo na hora de montar ele também, porque eu passo por isso e eu entendo super bem vocês. Oi, eu sou a Sudolenga e você está no SD Talks. Esse é o nosso encontro semanal, um papo entre amigas que vai muito além de acessório e estilo. Aqui a gente fala de vida real, de empreender, e eu abro meu universo com histórias e experiências com você. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema que é vital, porque produzir o tempo todo mata a sua criatividade. Se você vive sob pressão para criar, esse episódio é para você. O que eu vou falar agora não é um bate-papo ali, uma conversinha de lifestyle, ou frase do Pinterest. Hoje eu estou de folga e eu deveria estar descansando, sem tela e muito menos me preocupando em gravar conteúdo. Mas é no descanso que as ideias surgem. Foi exatamente isso que aconteceu para esse episódio estar acontecendo, e existe ciência por trás disso, principalmente brasileira. Para vocês terem uma ideia, eu sou bem curiosa, né? E eu estava pesquisando até sobre isso e eu achei alguns artigos, matérias relacionadas a esse tema. E uma delas é do Dr. Ricardo Teixeira, que é neurologista da Unicamp, em que ele explica que quando a gente pausa, o nosso cérebro não desliga. Pelo contrário, ele diz que no momento em que você para e corta os estímulos sensoriais, o seu cérebro continua trabalhando no que você estava fazendo antes, só que numa velocidade 10 vezes maior. Ou seja, a pausa é literalmente um acelerador de soluções. E vocês sabem que eu conecto tudo com o que eu trago aqui, com o empreendedorismo, com o estilo, com o dia a dia, enfim. Então adapte ali para a tua realidade. Aqui que entra também o ócio criativo, né? Que em outro artigo que eu li, do Domenico Di Massi, que é uma referência aqui no Brasil, ele defendia que a criatividade nasce de um tripé: trabalho, estudo e lazer. A vida corrida, né, que a gente tem, com a crença de que é preciso criar o tempo todo, a gente vicia na ideia de que trabalhar é só produzir, postar, vender ou viralizar em muitos momentos. Mas a verdade é que o ócio, né, a pausa, é o que permite que tudo que você estudou, obteve de conhecimento, se transforme em uma ideia inovadora. Sem a pausa não tem conexão nova, e sem conexão o seu negócio, ou o que seja, acaba estagnando. E a FAPESP, que é outra referência, né, outro artigo que eu acabei, outro, né, material que eu acabei tendo contato lá de São Paulo, destaca que também o sono profundo e o descanso são vitais. E a gente sabe disso, né, gente? Sabe aquela coisa de conectar os pontos que a gente precisa para criar algo ou resolver um problema? Isso só acontece quando você permite que o seu cérebro processe a ideia, o conhecimento, um estudo, o que for. A gente precisa de repertório, mas precisa de tempo também para o corpo digerir esse conteúdo. Não sei se você já pensou nisso, mas faz muito sentido. E quando eu falo repertório, é você ter referências, pesquisar, estudar, ler, assistir, ir atrás das informações para poder ter conhecimento, como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Eu fui atrás das informações para poder compartilhar isso com vocês. Inclusive eu deixei os links de todas essas fontes aqui na descrição do vídeo para quem quiser conhecer, se aprofundar ou ler o material que eu também falei aqui. Além deles, existem outros estudos internacionais, como também o estudo de incubação do psicólogo Graham Hallas, que definiu a incubação como uma das 4 etapas do processo criativo, sendo o período em que o seu inconsciente, né, trabalha no problema enquanto você faz outra coisa. Essas pesquisas estão em inglês, mas vale a leitura, e hoje em dia tudo é possível traduzir, né, que para facilitar bastante. Pede para o chat aí no último caso. Mas agora, saindo um pouquinho da teoria e trazendo para a vida real, eu senti isso na pele, e por isso que eu tenho compartilhado aqui com vocês também. Eu queria contar para vocês como foi essa minha experiência quando eu entendi que eu precisava parar para poder crescer, e também de como a saúde precisa de atenção. Inclusive o magnésio é um assunto que está super em alta, e eu quero compartilhar com vocês também a minha experiência. Eu comecei a tomar magnésio faz umas 2 semanas. 2 para 3, acho que eu já estou entrando na 3ª semana. E quem me recomendou foi a nutricionista. Anualmente eu faço meu check-up com a minha médica, né, que eu já vou há alguns anos, mas
eu percebi, assim, que por mais que ela seja maravilhosa em me atender, já saber do meu quadro clínico, saber das minhas questões em relação à vitamina, me acompanhar durante anos, até porque eu tomo anticoncepcional durante muitos anos também, então isso é uma coisa que me assusta um pouco. Enfim, questões hormonais. A minha médica, ela sempre acaba passando muitas vitaminas que são bem básicas pra gente tomar, porém ela nunca se aprofundou tanto nisso. Isso é algo que eu sinto falta nos médicos quando a gente busca uma orientação, porque às vezes a gente tá super cansado, tá super assim estressado, e não é só você pausar. Também às vezes é por falta de vitaminas. E no meu caso, por mais que eu estivesse precisando descansar, inclusive hoje eu estou de folga, né? Eu estou descansando, mas eu tô aqui gravando conteúdo para vocês. Já mudar do ambiente ajuda bastante, a gente acaba saindo um pouco do dia a dia, da correria, descansar, por mais que eu esteja gravando conteúdo aqui, parece que eu tô descansando ao mesmo tempo, até porque, como eu estou falando no vídeo, descansar faz parte para você ter ideias, para você entender alguns assuntos, absorver melhor algumas pesquisas, né, algumas questões que a gente faz aí na vida para melhorar, tanto no trabalho, no dia a dia, enfim. E uma das coisas que eu sempre reclamei com a minha médica foi a questão de me sentir meio fraca, meio mole, uma preguiça, um sono, uma falta de energia. Muitas vezes é a vitamina B12. Porém, esse ano eu fiz reposição, mas parece que não era só isso, né? Ela nunca tinha me passado nenhuma vitamina à parte, além da B12, ferro, ou coisas do tipo, até mesmo a vitamina D. Porém, eu fui na nutricionista porque eu falei, não quero ficar tomando remédio, quero entender um pouco mais o que está acontecendo, né? Se é falta de alguma alimentação mais saudável, o que está faltando ali para ajudar. E principalmente o meu mental, né? O mental estava mega cansado também, eu estava precisando de algo que me ajudasse, porque em alguns momentos eu senti esse ano a mente meio... Sabe quando parece que você tá num sonho, assim, meio off, meio saindo um pouco do... Digamos, parece que você tá viajando, assim, a sensação de que tua mentalidade não tá trabalhando, sabe quando você não consegue raciocinar, por mais que seja cansaço um pouco, mas também era por conta da vitamina. Aí a minha nutricionista falou, olha, além da alimentação a gente tem também algumas questões que envolvem o magnésio. E ninguém nunca passa magnésio pra gente, né? Então a minha nutricionista acabou passando esse ano magnésio pra mim. E em 3 semanas eu tenho percebido a diferença, porque eu tenho sentido mais disposição para fazer as coisas, eu tenho dormido muito melhor, porque de certa forma eu comecei a inchar, a sentir o meu corpo mais estufado, mais inflamado. Então eu senti essa diferença também na hora de conversar com a minha nutricionista. Ela falou, olha, muita questão é hormonal por conta da idade, muita questão é o seu corpo realmente estar modificando por conta da idade, mas o magnésio me ajudou bastante em relação ao sono. Ela falou que o cortisol tá altíssimo, então a gente precisa controlar isso para você poder também se sentir melhor nas atividades durante o dia. Porque insônia é uma coisa que eu sempre tive, então eu acabei sentindo a diferença em dormir melhor. O meu eu tomo à noite, né? Eu sei que tem gente que toma durante o dia, mas à noite tem me ajudado bastante, então eu tenho dormido super bem. E a pausa também tem me ajudado bastante, né? Então eu tirei uns dias de folga para descansar e realmente para você raciocinar, para você poder ter aquela energia. A gente sempre fala, né? A gente faz uma pausa para voltar com aquela energia, voltar com aquela disposição. E faz muito sentido quando a gente faz isso, porque a gente que trabalha por conta, a gente acaba não tendo muitos momentos de descanso nem no final de semana, né? Então, assim, eu tô aqui, é dezembro, véspera de ano novo quase, e eu tô gravando conteúdo. Então, assim, por mais que eu tenha coisa de trabalho pra ver daqui a pouco, eu tô buscando não ficar muito conectada no celular, porque de certa forma a gente precisa descansar, e por isso que a gente optou esse ano em vir para um lugar que tenha mais verde, mais natureza, também para poder sair um pouco do urbano, por mais que aqui seja na mesma cidade que a gente, num bairro próximo, a gente conseguiu se desligar um pouquinho estando aqui, e isso faz também eu enxergar várias coisas, vários pontos que eu posso melhorar nos meus negócios, né, na minha loja, nos conteúdos que eu venho trazendo aqui. Então, às vezes a gente
fica tanto no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas também, tentando buscar soluções, e às vezes a solução tá na pausa, a solução tá no descanso. A solução às vezes está em ir para um lugar diferente, passar o dia em um lugar que você nunca foi, conversar com pessoas também que você não tem o costume de conversar, entender mais sobre outros pontos, outros assuntos. Isso também ajuda bastante na hora de você, como eu falei, você precisa ter repertório para poder ter uma opinião mais forte, uma opinião sobre os assuntos, entender sobre os assuntos, a trazer mais sobre o seu conhecimento, seu pensamento. E, enfim, eu não sei se eu consegui explicar o que eu tinha para trazer nesse vídeo hoje, mas a ideia é que você precisa pausar para poder realmente raciocinar e buscar soluções de algumas coisas que muitas vezes parece que não tem solução, mas tem. Comenta aqui se fez sentido para ti, se você se identificou com o conteúdo. Já aproveita, para quem está me ouvindo pelo Spotify, peço para avaliar aqui o podcast. Se for pelo YouTube, já se inscreva no canal, curta o vídeo, me acompanhe também nas redes sociais. E feliz 2026, gente. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo.